O modelo atômico de Dalton, na época de Dalton, o homem não manipulava a eletricidade nem manipulava a radioatividade. Então, o Dalton teve que estruturar sua teoria atômica se baseando nas reações que ele fazia manipulando gases de maneira diferente. Então, o Dalton, a única coisa que ele tinha era a lei de Lavoisier, que era da conservação de matéria para se basear, e também das proporções constantes de Proust. E ele viu que o seguinte, que quando ele tinha um gás confinado, um certo volume de gás confinado, e que esse material tinha massas diferentes e que reagiam com outro material de maneira semelhante, quer dizer, que tinham propriedades semelhantes, então esses materiais pertenciam ao mesmo elemento químico. E se por acaso dentro daquele volume ele tinha um material de massa diferente, que ele reagia com outro material de maneira diferente, então ele já pertencia a um outro elemento químico. O Dalton ele sabia que os átomos eles não desapareciam quando ele fazia uma reação química. Então ele disse o seguinte, que os átomos eles não se transformam em novos átomos. Na verdade, eles se combinam, quer dizer, átomos de elementos diferentes se combinam para produzir uma nova substância. Então, na teoria atômica de Dalton, o átomo ele não poderia ser indestrutível, ele não era divisível. Na verdade, o que acontecia é que os átomos de um certo elemento químico se combinavam com outros átomos de outros elementos químicos para produzir uma nova substância. E o Dalton começou a representar esses átomos, ele começou a desenhar círculos, esferas que a gente tem, círculos de tamanhos diferentes, representações diferentes. Tanto que o modelo de Dalton ele é conhecido como o modelo da bola de bilhar, porque ele representou essas esferas de tamanhos diferentes, como se fossem bolas de bilhar, maciças, quer dizer, não eram ocas, maciças, e que não poderiam ser destruídas e nem poderiam ser divididas. Agora sim, na época de Thomson já tinha eletricidade, e o Thomson ele começou a manipular o que nós chamamos de ampola de Crookes. A ampola de Crookes seria uma lâmpada fluorescente primitiva. Ele começou a trabalhar com gases dentro dessa ampola, ele diminuía a pressão dos gases e colocava entre os extremos da ampola uma diferença de potencial. Ele aumentava a diferença de potencial até que ele começou a ver uma luz verde saindo de um extremo ao outro. Tudo isso relacionado àqueles átomos que tinham dentro da ampola de Crookes. Então, ele verificou que esse material que ele arrancou dos átomos, aquelas partículas, elas tinham uma massa menor que o próprio átomo e que elas corriam para o polo positivo, para o cátodo, para o polo positivo. Então ele verificou que ele arrancou uma partícula de carga negativa do átomo. Então, para ele, para o Thomson, o átomo ele era positivo e que ele arrancou uma partícula de carga negativa. Essa partícula de carga negativa foi chamada de elétron. Esse elétron, pelos cálculos que ele fez, ela era uma partícula muito mais leve que o átomo e que ela vinha do próprio átomo, porque ele fazia as experiências utilizando átomos dos gases. Então, esse modelo de Thomson ele foi conhecido como modelo do pudim de passas, né? Quer dizer, era um átomo maciço, como o do Dalton, mas o átomo de Thomson ele tinha carga positiva e que essa carga positiva ela era anulada pelos elétrons que estavam incrustados na sua superfície, diferente do átomo de Dalton. O átomo de Dalton ele não trabalhava com carga elétrica. Na verdade, o Dalton ele só dizia que o seu átomo ele era indestrutível e que não existia uma partícula menor que o seu próprio átomo.